A narrativa começa de forma intensa, com uma cidade sendo consumida por labaredas gigantescas, a fúria devastadora de um ser monstruoso. Esta criatura lança uma poderosa descarga de energia púrpura na direção de um civil, mas o ataque é interceptado por um bravo guerreiro que se protege com seu escudo. Outros combatentes surgem, formando uma linha de defesa contra os jatos de poder do monstro. Entre eles, destacam-se Percy, Edmund e Adrian. O monstro, visivelmente enfurecido, prepara-se para um novo assalto, desferindo outra onda de energia, porém desta vez é rechaçado por um homem que surge montado em um dragão imponente, cujo nome é Lodjalig. Todos os heróis unem suas forças para a ofensiva final e a multidão em êxtase vibra, convicta de que a salvação é iminente. Contudo, o que ninguém esperava era o surgimento repentino de uma entidade da mais alta classe demoníaca, um rei demônio, que num piscar de olhos aniquila os defensores. Neste momento de desespero, uma voz ecoa, ordenando que o monstro cesse seus atos, e para surpresa geral, quem surge é um cogumelo, pousado no topo de um telhado, que com uma audácia incomum brada: "Parem, ou levarão uma coça." A cena se transforma drasticamente, a noite cai e uma figura feminina é vista a proclamar: "Grande chefe." Todos os movimentos grandiosos foram liberados. Em seguida, outra voz intervém, mencionando que o sacerdote havia aplicado um catalisador de endurecimento no alvo, soando exatamente como algo saído de um jogo de videogame. E é aí que conhecemos o nosso protagonista. Um jovem está sentado à frente de seu computador, manipulando o mouse e o teclado com uma velocidade impressionante, culminando numa explosão espetacular dentro do jogo. A tela exibe a palavra vitória e somos apresentados aos seus avatares virtuais. Embora o garoto sinta uma onda de satisfação com o feito, esse contentamento evapora assim que ele retorna à realidade. Seu nome é Frog, o mesmo de um personagem de quadrinhos que ele adora e cuja personalidade, coincidentemente, é bem semelhante à sua. Frog é um universitário comum, desprovido de altura notável, beleza estonteante ou boa situação financeira. Além de tudo, é um rapaz tímido e excessivamente cauteloso. Ele sonhava em ser o centro das atenções, tal como em seus jogos, e desejava ardentemente ser dotado de uma força extraordinária. Por vezes, ele se perdia nessas fantasias, imaginando-se como um jovem extremamente popular. De volta ao seu computador, surge uma mensagem de alguém, indagando se ele é o feiticeiro conhecido como Pequeno Príncipe, que acabara de se juntar a uma guilda. O rapaz prontamente responde que a cota está em ordem e questiona o motivo da busca. Aparentemente, ele foi convidado para o encontro, e ao constatar isso, um sorriso aflora em seus lábios. Entretanto, a idealização da internet é sempre mais bela do que a realidade, e ele se fecha em pensamentos sobre essa incerteza. De repente, um avatar que lembra um Papai Noel musculoso aparece na tela, exigindo que eles comecem um relacionamento e ameaçando: se ele ousar recusar, o maromba quebrará todos os seus ossos. Frog reage com nojo, voltando-se para uma postura mais pragmática e afastando os pensamentos negativos. Ele pondera: "Não tenho dinheiro nem sou bonito, porque eu me preocuparia com o fato de alguém querer se envolver comigo." O jovem, tremendo e determinado a abandonar sua introversão, decide que é hora de agir. Uma mensagem aparentemente de uma garota chega ao seu PC. Ela afirma não o conhecer bem, embora se conheçam há 50 anos. Por ser um novato no mundo dos encontros, ele responde de forma um tanto ríspida: "Então está tudo bem." A garota propõe um encontro no parque para o dia seguinte e ele simplesmente aceita, é claro. No final, ele solta um grito tão estrondoso que perturba o sossego dos vizinhos, e no dia seguinte Frog está cheio de confiança, impecavelmente vestido e segurando flores. Ele se afirma: "A partir de hoje, quero uma transformação radical." O semáforo fica verde, permitindo-lhe seguir. Ele não consegue descrever a intensidade de seu estado de espírito, sabe apenas que, quanto mais se aproxima do local, mais acelerado seu coração bate e mais suas pernas vacilam. Devido ao trauma de ter sido constantemente intimidado na escola, ele sente um medo avassalador, a vontade de fugir imediatamente. No entanto, uma imensa onda de excitação inunda seu peito, uma sensação tão forte que parecia que o coração iria saltar para fora. O jovem se convence de que o resultado do dia de hoje não importa, pois trata-se apenas de um sentimento típico de puberdade. Mesmo assim, ele está feliz com a expectativa desse afeto, mesmo que esteja à beira de um colapso emocional. Dar este passo é o ponto de partida para deixar de ser uma pessoa retraída, e tudo será diferente. Absorto nesses pensamentos, ele ignora que o sinal de trânsito mudou para vermelho e é brutalmente atingido por um caminhão. As pessoas tentam socorrê-lo, mas é inútil. Suas últimas palavras são sobre o silêncio que o cerca, a sensação de que o
tempo parou e a convicção de que não se arrepende de nada na vida, exceto de ter jogado, pois não teve tempo de fazer mais nada. Ele vê uma luz, sente-se exausto e pensa que tudo acabou. E de repente surge uma interface do sistema declarando: carregamento concluído com sucesso, seja bem-vindo. O jovem confuso questiona o que aconteceu e quem é o interlocutor. O estranho responde ser o seu sistema. Irritado, o rapaz ordena: acorde, não quero abandonar este mundo assim. O sistema então o acalma, explicando que ele acabou de assumir um novo corpo e que seus sentidos ainda estão em fase de adaptação. Frog não quer ouvir, ele só deseja regressar para sua casa. O sistema o convence a aceitar a nova realidade, pois ele renasceu. O garoto pergunta se pode simplesmente desistir, mas o sistema revela algo mais vantajoso. Se ele cumprir as missões designadas, uma das recompensas será a chance de escolher renascer e voltar para seu mundo original. Curioso, Frog pergunta quais são as tarefas e o sistema o aconselha a manter a calma. O plano de missão já está traçado, mas antes ele precisa se familiarizar com seu novo corpo. O jovem questiona por que não consegue mexer as mãos e o sistema o instrui a olhar para o lago à sua frente. Conforme temíamos, ele renasceu como um cogumelo. Apavorado, ele se desespera, mas a voz robótica anuncia: a aventura está prestes a começar. Frog está inconformado, achando impossível ter se transformado em um cogumelo, crendo ser apenas um sonho. O sistema reaparece para alertá-lo que o jogo começou. O tempo de permanência é ilimitado e, como não há tempo para explicar passo a passo, a totalidade dos dados será transferida diretamente para sua mente, usando o cogumelo como formato de dados. O garoto fica sem entender absolutamente nada. Este é um mundo saturado de magia e mistérios. Embora haja diferenças regionais, a ecologia natural se mantém. Todas as regiões são denominadas coletivamente como continente corajoso. Antigamente, humanos e monstros conviviam em paz e cooperação. Os monstros ajudavam nos trabalhos pesados e os humanos auxiliavam em suas necessidades de sobrevivência, pois eram mais hábeis em invocar magia. No entanto, um dia, o demônio chamado Golem rompeu essa paz. Golem é o líder das entidades demoníacas e nutre um profundo desprezo pelos seres humanos, considerando-os meros elementos da natureza, incapazes de existir de forma independente e em um nível superior. Ele então reuniu um exército de demônios para invadir o território humano. Para resistir aos ataques, os humanos começaram a se organizar, fundando inúmeras guildas. Com o passar do tempo e o esforço conjunto dos 6 seres mais poderosos do planeta, eles finalmente conseguiriam conter o demônio. O poder de Golem era tão imenso que exigiu que ele fosse selado em 6 locais distintos: o Castelo do Tempo, o Deserto Colorido, o Mundo Subaquático, a Passagem do Vale do Vento, o Vulcão do Pulso e, por fim, a Terra dos Mortos. Após o selamento, a calma retornou ao continente Bravo, mas apenas por um período. A partir daquele ponto, a relação entre humanos e monstros estava irremediavelmente rompida. Apesar de o deus demônio estar confinado, seus apóstolos leais continuam ativos, incessantemente buscando oportunidades para gerar o caos, reagrupar suas forças, localizar e quebrar os selos dos corajosos, para assim ressuscitar em Golem. O cogumelo entra em pânico com todos esses históricos. E para piorar, outra mensagem surge: se o deus demônio Golem for trazido de volta, o continente Bravo será destruído. Para evitar tal catástrofe, ele foi selecionado e convocado. O tempo está se esgotando e a missão é iminente. Se tiver alguma dúvida, deve notificar o sistema o mais rápido possível. O cogumelo pergunta se, ao impedir a ressurreição de Golem, ele poderá de fato retornar ao seu mundo, e o sistema confirma. Isso, contudo, só irrita ainda mais o protagonista. Ele precisa se tornar um bravo guerreiro, mas não consegue entender o porquê de ter reencarnado como um cogumelo. Com um movimento brusco, ele escorrega. É advertido para não se agitar, pois lentamente irá se habituar ao seu novo corpo, mas deve se apressar, pois a tarefa está prestes a começar. Ele simplesmente não aceita a ideia de ter nascido como um cogumelo, ficando absolutamente furioso. Chega a lamentar que poderia ter nascido como um duende, um humanoide, ou até mesmo um soldado esquelético. Chorando no chão, sem um pingo de autoconfiança, ele declara sua desistência, pois um cogumelo jamais conseguiria vencer um demônio. No entanto, o sistema adverte que, independentemente da decisão do jogador, o jogo prosseguirá. A contagem regressiva para o início da partida começa e a missão finalmente tem seu pontapé inicial. Um portal se abre para um local misterioso. O tempo restante da missão é de apenas 1 hora, pois eles estão chegando. O cogumelo caído no chão se pergunta quem são eles.
De dentro do portal, emergem várias crianças, todas apostos para caçar monstros. O cogumelo então percebe com horror: se eu estou neste mundo e eles estão aqui para caçar, eu sou um monstro. Uma das crianças esmaga um caracol e se gaba de ter se arriscado a apanhar da mãe para pegar algo que agora o permite eliminar caracóis vermelhos avançados em segundos. As crianças seguem eliminando caracóis sem parar. O cogumelo, aterrorizado, muda sua percepção. Esses corajosos são, na verdade, demônios para nós monstros. Um dos garotos é atacado e arremessado para longe. Seu HP cai para 0 e ele é teletransportado de volta para a Vila dos Novatos. As crianças observam e um caracol em prantos é avistado. Ele é chamado de Papai Caracol nível 3 e, apesar de ser um solitário que vaga pela floresta, ele ama profundamente sua família. O cogumelo permanece escondido, apenas observando, e percebe que consegue ver o nível e a descrição do Papai Caracol. O caracol começa a derrotar um dos invasores por vez, até que surge uma criança que consegue enfrentá-lo de igual para igual, sendo ela de nível 4. O cogumelo, emocionado, pensa: para proteger a sua família, mesmo em uma situação desesperadora, ele jamais admitirá a derrota, e grita mentalmente encorajando: vai, Papai Caracol, você consegue! Mas seus apelos são inúteis. O garoto consegue matá-lo e, na sequência, começa a brincar com o casco da pobre criatura, deixando o protagonista em estado de choque. E caramba, assim terminamos esse trecho eletrizante da história. O nosso ex-nerd, agora um cogumelo medroso, está no meio de um campo de batalha, se perguntando como é que um cogumelo sem grana, sem beleza e sem coragem pode se transformar no herói necessário para salvar um continente inteiro do deus demônio Golem. E ainda, quem sabe, conseguir uma segunda chance de vida. Ele tem um desafio do tamanho do mundo. Se você também ficou desesperado com o destino de Frog, ou se achou irado ele ter virado um cogumelo, mostre seu apoio, deixe aquele like maroto para dar um up na nossa missão e se inscreva no canal para não perder a continuação dessa saga. Afinal, para um cogumelo sobreviver, ele precisa de uma guilda de apoio, e a nossa guilda é você. Muito obrigado e até o próximo capítulo.